Olá, começa agora o programa Trabalhador em Foco, esse programa que é uma realização do Movimento Sindical de Petrópolis, através da união de diversos sindicatos, que eu tenho a oportunidade de levar aí para você de casa informações precisas e relevantes sobre o dia a dia de todos nós trabalhadores. No programa de hoje, eu tenho o prazer de conversar com o Dr. Rubens Bontempo, que é candidato à Prefeitura Municipal de Petrópolis, agora no segundo turno. Nós teremos 10 colocações e 25 minutos de programa em que ele vai conversar com a gente sobre algumas questões voltadas diretamente para você aí de casa. Trabalhador, como eu sempre falo, chão de fábrica, aquele que faz o dia a dia de Petrópolis acontecer. Queria agradecer, candidato, por o senhor ter, num domingo, hoje, dia 22 de novembro, 8h30 da manhã, ter despendido do seu tempo para conversar conosco e para falar com os trabalhadores da cidade. Bem, bom dia a todos, trabalhadores. Bom dia a você, Carla. É um prazer muito grande poder me dirigir e falar, né, com o povo trabalhador, né, com a classe trabalhadora do nosso município, que realmente produz a nossa riqueza, que está diretamente ligado, né, à força da nossa economia. É muito bom poder trocar essa ideia e dizer que a gente está com muita esperança de poder fortalecer cada vez mais as relações trabalhistas no nosso município. A gente está muito acostumado a ouvir o senhor e a falar do senhor como candidato que já esteve algumas vezes no cargo da prefeitura. Mas queria que o senhor falasse um pouquinho sobre quem é o Rubens Bontempo e por que ele deve voltar. Bem, Carla, eu tenho 58 anos de idade, sou médico, né, atuo na cooperativa de médicos, né, nossa, dos médicos de Petrópolis, que é a Unimed, né, e tenho uma folha de serviço prestado à nossa cidade. Fui prefeito por 3 vezes, 3 mandatos, né, e acredito que a gente deixou um legado importante do ponto de vista da estruturação da cidade como um todo, não só nas áreas do desenvolvimento social, mas também na área do desenvolvimento econômico do nosso município. Então, eu acredito que eu ainda tenho muita coisa para contribuir com a nossa cidade. Acho que acumulei muita experiência, né, e quero colocar essa experiência a serviço do nosso município, do nosso povo, da nossa gente, para fortalecer a nossa economia e fazer com que Petrópolis possa voltar para o caminho certo. Perfeito. Qual a proposta do candidato para fiscalizar o cumprimento dos pagamentos dos salários e encargos dos trabalhadores terceirizados que prestam serviço para a prefeitura, de forma que as empresas não deixem os trabalhadores terceirizados sem receber os salários e, muitas vezes, sem as verbas trabalhistas? Carla, isso tem que ter uma previsão contratual. Quando você faz a licitação, né, você faz um termo de referência. Esse termo de referência está previsto, e tem que estar previsto, que para você fazer o pagamento de uma prestação de serviço por um terceiro, ele tem que oferecer toda a documentação necessária para comprovar que essa prestação de serviço está sendo realizada de forma legal, ou seja, que todos os funcionários dessa empresa estão em dia, com fundo de garantia, com recolhimento também do INSS e com seu salário em dia. Caso contrário, a prefeitura não vai fazer o pagamento da prestação, não vai fazer o pagamento da prestação do serviço. Então, com isso, é uma garantia. Isso tem que estar no documento, no termo de referência, no edital de licitação e depois, consequentemente, no contrato assinado. Perfeito. Qual o seu projeto para a recuperação do polo de modas da Rua Teresa e do Bingen? Na Rua Teresa, por exemplo, houve um momento da história de Petrópolis, talvez da história recente, que chegamos a ter cerca de 1.200 lojas em pleno funcionamento. Hoje, vemos lojas e lojas fechadas, lado a lado. Qual a sua proposta, candidato? Carla, você sabe que a Rua Teresa não tem somente um problema. A Rua Teresa tem vários problemas. É um acúmulo de vários problemas. As lojas não fecharam da noite para o dia. Isso vem acontecendo ao longo de décadas. Nós estamos percebendo que a economia têxtil, de uma maneira geral, vem perdendo força. Eu me lembro que nos anos 90 houve uma invasão de coreanos
lá na Rua Teresa, de mercadorias provenientes da Coreia. Depois, da China. Então, a gente está dentro de um mercado global. E a economia vem, de alguma forma, se enfraquecendo naquela região. E a gente precisa retomar a economia e, para isso, a gente precisa garantir um novo diálogo. Eu subi a Rua Teresa, né, outro dia, junto com o Paulo Mustrange, e a gente percebeu que a única maneira que a gente tem para fazer com que a Rua Teresa se fortaleça é aumentar o diálogo entre todos os atores que fazem com que aquela rua exista. Comerciantes, comerciários, ambulantes, né? Todos que vivem realmente da Rua Teresa têm que sentar numa mesa. Nós fizemos o Centro da Moda na década passada. Né? Você se lembra que ali existia um ponto fraco. Logo na entrada da Rua Teresa, o que existia era uma delegacia que estava em péssimo estado, que tinham lá mais de 90 presos, e a gente tirou a delegacia de lá, fizemos uma permuta com o governo do estado e fizemos o Centro da Moda. A gente quer redinamizar o Centro da Moda. A gente quer ter uma sala da prefeitura lá no Centro da Moda e toda semana estaremos fazendo um planejamento estratégico da rua. Todos esses atores têm que estar sentados na mesa e discutir realmente e sair dali com um documento norteador com várias tarefas a serem cumpridas. E cada ator tem que assumir a sua parte, sua tarefa. Fazer um plano de ação de curto prazo, de médio prazo, de longo prazo, gerar indicadores e a gente poder trabalhar isso tudo de uma forma bem mais profissional. Isso é a Rua Teresa, mas isso também serve para o polo do Bing, para o polo também da Feirinha, mas a gente precisa recuperar a nossa base produtiva. A gente tem que recuperar a nossa capacidade de produzir originalidade. Então, a gente precisa fortalecer, né, as nossas costureiras. Eu quero fomentar cada vez mais a formação de cooperativas de costureiras na nossa cidade e de pessoas que fazem parte dessa cadeia produtiva. O que não pode é a gente romper essa cadeia produtiva e gerar uma massa de desempregados que tem capacidade e que foram preparados e capacitados para poder servir ao polo de moda. Então, a gente precisa casar de novo, a gente precisa se juntar novamente. Então, Carlos, eu estou muito confiante que, através do diálogo, a gente vai identificar quais são os pontos fracos, como que a gente vai fortalecer esses pontos fracos e trabalhar. Eu acho que é isso, provocando um novo diálogo na Rua Teresa, com todos os atores e fazendo com que cada um assuma a sua parte, a sua tarefa. Eu vi, por exemplo, que a Rua Teresa estava abandonada quando eu estive lá. Todos aqueles bancos, aqueles pontos de convivência que nós fizemos, estão todos praticamente destruídos. A que ponto que chegou isso tudo? Né? Esse abandono. Como que você vai receber o turista na Rua Teresa daquela maneira? Isso não pode. A internet que a gente tinha colocado na Rua Teresa já acabou, não existe mais. Então, isso é muito ruim. Então, a gente precisa sentar, todo mundo junto. Só ouvi queixa, por exemplo, do estacionamento, lá da Sinal Parque. Então, a Sinal Parque também vai ter que sentar na mesa e a gente tem que fazer esse documento assinado, com ata, com evidência, e as pessoas se comprometerem com uma mudança, né, de comportamento, de mentalidade lá na rua. Eu tenho certeza que vai ser muito bom esse novo diálogo. Perfeito. Os bancos têm lucros mensais bilionários, mas seguem insistindo nas demissões de trabalhadores e nos fechamentos de agências bancárias. Além de contribuírem com o aumento do desemprego e com a piora no atendimento, os bancos desrespeitam diversas leis municipais, inclusive a que aborda o tempo de fila e a obrigatoriedade de portas giratórias e de vigilantes 24 horas. Parte do lucro gerado pelas instituições financeiras em Petrópolis deveria ser investido na cidade, sendo revertidos em mais contratações, aberturas e manutenção de agências bancárias e na vigilância, trazendo assim melhores condições de trabalho entre os funcionários, melhorias no atendimento à população, na segurança e ajudando a gerar emprego, que por sua vez contribuirá no aquecimento da economia local. O que o senhor pensa a respeito disso? E caso seja eleito, o que pretende fazer? Olha, Carla, a gente vai fazer com que as leis sejam cumpridas, é óbvio isso, né? E que a gente faça com que o sistema financeiro da nossa cidade funcione. O que eu lamento é que,
em 2003, com a nova lei do ISS, impediu que os municípios pudessem cobrar a alíquota de ISS acima dos 5%, né, nos casos das instituições bancárias. Isso foi um lobby, né, das instituições financeiras nesse país. Foi uma pena que o Congresso Federal, o Congresso Nacional, acabou cedendo a esse lobby. Porque antigamente, nós, municípios, podíamos cobrar 20%, 25% do ISS, né? E agora a gente só pode cobrar até 5%. Isso foi uma pena, né? Mas a gente lamenta profundamente. Mas o que eu quero dizer é que uma parte do sistema financeiro, ela hoje é mais virtual, que são os cartões de crédito. E a gente vai poder voltar, a gente vai poder realmente cobrar, né, por esse serviço, porque o fato gerador nasce agora no município e isso já está pacificado. Mas a gente vai ter que trabalhar fazendo uma lei municipal, né, que possa regulamentar tudo isso. Eu vou estar fazendo para a gente poder exercer também essa cobrança. Agora, é uma vergonha, a gente sabe disso, né? Realmente, os banqueiros nesse país fazem o que querem. Perfeito. O Trabalhador em Foco é um programa voltado para o trabalhador chão de fábrica, como eu disse no início, e que na maior parte das vezes não tem um plano de saúde. Esse trabalhador com um salário mínimo ou então que tem apenas o seu piso salarial. Esse mesmo trabalhador não tem recursos para o pagamento de consultas de especialidades, o que faz com que a gente aumente apenas o atendimento emergencial, porque ele não consegue a consulta de especialidade, espera até ficar muito mal e aí vai para a emergência. Como que o senhor vai solucionar essa questão das especialidades de forma prática e real para que o nosso trabalhador tenha prevenção e saúde? Carla, veja bem, a gente tem que fortalecer o sistema público de saúde da nossa cidade para atender a todos, principalmente aqueles que não têm plano de saúde, que é a grande maioria. 70% da população não tem plano de saúde. A gente sabe que com o esvaziamento econômico, a crise econômica, muitas pessoas que tinham plano de saúde migraram novamente para o SUS. E a gente tem que fortalecer o nosso sistema público aqui na nossa cidade. A atenção primária, que são os postos de saúde da família, a atenção secundária, que é essa que você fez a pergunta especificamente, né, que fala muito com as especialidades, e também a atenção terciária, que envolve também as emergências. Então, a gente pensa muito nesse fortalecimento e trabalhar isso tudo em rede. A gente informatizou praticamente todos os postos de saúde, as pessoas que vão na porta de entrada da atenção básica, que é o posto de saúde da família, já saíam de lá, inclusive, com uma consulta marcada, e muitas das vezes tinha realmente problema. Demorava um pouco para você conseguir essa consulta. O que eu tenho pensado? Eu tenho pensado em fazer um concurso público, que envolva também todas essas especialidades. E aí, para a gente poder diferenciar o salário, porque, afinal de contas, você sabe que a gente não pode aumentar demais o nosso salário, porque impacta também nos aposentados, e para isso a gente tem que fazer um novo cálculo atuarial no Instituto de Aposentadoria da Prefeitura, que é o INPAS. Eu tenho pensado em dar um incentivo por produtividade para que a gente possa fixar cada vez mais um médico especialista e oferecer mais consultas ao povo petropolitano dos médicos que têm especialidade. Eu tenho pensado muito em dar um incentivo em cima da produtividade desses médicos. Maravilha. Dando continuidade, uma grande discussão que perpassa a educação e o dia a dia das famílias são os horários das creches que não comungam com o horário das demais atividades laborais, bem como a questão do contraturno. Ou seja, a mãe trabalhadora normalmente trabalha até às 18, mas a creche fecha às 3h45, às 4 horas da tarde, e aí existe sempre essa questão da mulher trabalhadora, do homem trabalhador, responsável por um menor de idade que precisa de creche, mas que ao mesmo tempo essa família precisa trabalhar. A mesma coisa quando essa criança vai para o ensino fundamental 1, que aí é só em um turno, ou turno da manhã ou turno da tarde. Existe algum projeto na sua plataforma que visa a ampliação dos horários das creches e da escola integral pública na cidade de Petrópolis? Carla, a gente precisa trabalhar
primeiro, com a Base Curricular Comum Nacional. A gente também, né, não pode se esquecer que temos um compromisso, né, a nível nacional a ser cumprido pelo Ministério da Educação. Então, existem algumas formas de educação integral. Para isso, a gente precisa padronizar. A gente tem hoje, no nosso município, escolas com tempos integrais diferentes. Então, a gente tem que discutir que tipo de educação integral que a gente quer oferecer no nosso município. Então, quando eu falo da Base Curricular Comum Nacional, a gente tem que definir qual vai ser a nossa base comum curricular no nosso município. Essa é a primeira coisa que a gente tem que fazer. E aí sim, né, cabe essa discussão, e essa discussão tem que ser feita rapidamente, eu concordo contigo, né, para a gente poder casar um pouco mais o horário de entrada com o horário de saída das mães, na hora que vão deixar seus filhos nas escolas e na hora que vão buscar seus filhos nas escolas. Eu sou totalmente favorável em você alargar as pontas, né, utilizando inclusive menos funcionários, para que você não tenha um impacto financeiro também na prefeitura, mas para isso a gente tem que padronizar e saber que tipo de educação integral que a gente quer oferecer. Isso é uma discussão que tem que ser feita pelo Departamento de Educação Infantil do nosso município, que eu que criei, inclusive. Mas eu acho que essa discussão tem que ser feita também levando em consideração todos os setores produtivos da nossa cidade. Para isso que eu acho que a gente tem que buscar esse novo diálogo com a sociedade. Estou muito entusiasmado com essas possibilidades de você melhorar a vida das pessoas, modificando, né, pequenos detalhes da relação que existe hoje em dia entre o poder público e a sociedade civil organizada. E com isso a gente consegue avançar. Agora, a educação integral, a nível do primeiro segmento do ensino fundamental que você colocou, né, isso é um sonho a ser perseguido por todos nós. Estou totalmente aberto a essa discussão, sou totalmente favorável a isso. Fizemos, inclusive, algumas experiências que você conheceu, como, por exemplo, na Escola da Ponte, que a gente conseguiu implantar lá no bairro de Independência, na época, com o professor Pacheco. A gente precisa pegar algumas experiências exitosas e tentar reproduzir em todo o município. A gente tem feito isso ao longo desses anos, né? Na Escola Newton Santiago, lá também em Nogueira. Enfim, eu sou totalmente aberto a essa discussão, levando em consideração a nossa realidade orçamentária. Perfeito. O trabalhador se locomove para lá e para cá todos os dias. Horas e horas em ônibus lotados, que atrasam, que quebram, que tem o motorista fazendo o papel de cobrador. Quais são as suas propostas para melhorar a mobilidade urbana, de forma que o trabalhador viva mais em casa, junto com a família, do que dentro do transporte público, no ir e vir de casa para o trabalho e do trabalho para casa? Carla, esse é um problema praticamente de todas as regiões metropolitanas. O transporte público é ruim, o transporte público ele tem diversos gargalos, os modais eles não se falam e o trabalhador é que paga o preço disso tudo, né? E a qualidade que é muito ruim, né? A qualidade de vida dele fica comprometida, como você muito bem colocou. Sabe aquela coisa que você estava falando, né, de você modificar com pequenos detalhes a entrada e a saída das escolas, né, a entrada e a saída das fábricas? Eu acho que a gente pode também estar discutindo um pouco essa questão da entrada e da saída do horário do trabalho das principais fábricas, das principais escolas, para que a gente possa dividir um pouquinho o horário de pico. Com isso, as pessoas vão estar andando também, né, de uma maneira, ocupando o ônibus de uma maneira um pouco mais racional. Né? A gente sabe que é difícil isso. Eu tenho pensado em conversar com os empresários, com o Comutran, no sentido de diminuir o preço da passagem fora do horário do pico, para incentivar que o trabalhador, que o empresário que paga o vale-transporte possa estar utilizando o ônibus de uma maneira mais racional. Na hora do pico, o ônibus está sempre cheio. Fora do horário do pico, o ônibus está sempre vazio, vazio até demais. Então, talvez isso permita a gente racionalizar um pouco mais, né, o horário da utilização e a forma de utilização, né, do transporte público na nossa cidade. Né? Ofertar mais táxis, ofertar também Uber, que são, né, os
o transporte por aplicativo. Isso é uma outra realidade que também vem crescendo na nossa cidade. A gente tem percebido isso, né? A classe trabalhadora tem usado cada vez mais também o transporte por aplicativo. Então, essa discussão a gente tem que estar levando para o Comutran, né? Agora, isso tudo vai exigir da gente, só para a gente poder finalizar a pergunta, um esforço maior para melhorar, né, a mobilidade urbana. E, para isso, a gente quer fazer grandes obras no nosso mandato, se a gente conseguir. A gente quer melhorar realmente a mobilidade em Itaipava, em Correias, Carangola, ao longo de toda a União Indústria e também nas duas pontes, na Ponte Fones, no Bingen, em certos gargalos tradicionais da nossa cidade. Para isso a gente tem que trabalhar muito e vamos trabalhar. Perfeito. Ainda na esfera do transporte, que possui muita ligação com o trabalhador, muito se fala em alteração do sistema de cobrança de passagem na cidade. O senhor até comentou na resposta anterior. Ou seja, hoje o morador, por exemplo, de Secretário, paga o mesmo valor que o morador do Quissamã para chegar no centro histórico. Qual a sua opinião sobre isso? Mas será que se alterar esse sistema de cobrança não vai fazer o empregador demitir quem custa mais caro quando o assunto é o Vale Transporte? Ô, Carla, se teve uma grande conquista na nossa cidade há 30 anos atrás, foi a tarifa única, né? Foi o transporte solidário, né? Muita gente chega e fala que a passagem de Petrópolis é cara, né? Mas isso é relativo. É cara para quem realmente sai do Quissamã para chegar no centro. E é barata para quem sai de Secretário para chegar no centro. A gente sabe disso, né? E a gente precisa racionalizar tudo isso. A gente precisa de uma ampla discussão em relação a isso. Eu estou aberto a essa discussão, sem nenhum problema. Antigamente existia uma câmara de compensação entre as empresas. Elas, né, se pagavam entre si, né, para poder fazer essa compensação de quem andava mais e de quem andava menos quilômetros, né? E a Petroita pagava para as outras empresas por dentro dessa câmara de compensação. A câmara de compensação acabou e a gente precisa ampliar essa discussão para a gente poder ter um transporte mais equilibrado. Perfeito. Estamos indo para a penúltima pergunta, e a questão é: o ano de 2021 será um ano muito complexo no que diz respeito à educação. Afinal de contas, foi um ano remoto. Quais são as suas propostas para os professores? Vai rolar um concurso ou serão usados RPA quando as aulas presenciais retornarem, para que os quadros estejam completos? Logo no início, é lógico que serão os RPAs, porque não dá para você fazer concurso público da noite para o dia. Mas eu quero me comprometer que na primeira semana do nosso governo nós vamos montar a comissão para a elaboração do edital do concurso público que eu já me comprometi a estar fazendo. Quero dizer para você, professor, professora, que trabalha no regime de RPA, que vocês vão ganhar uma pontuação diferenciada nesse concurso público, que é permitido por lei aquele que comprova que já tem uma experiência no cargo que pretende ocupar. Não quero dizer para você que está no RPA que você vai ganhar uma pontuação diferenciada. Quero dizer para todos os professores para estudarem bastante para essa prova, que ela vai estar acontecendo provavelmente na metade do ano. E até lá as pessoas vão ter ainda, né, que trabalhar. A prefeitura vai estar trabalhando ainda no regime também misto, com os professores contratados e concursados e com os professores contratados por RPA. Perfeito. Ok? Perfeito. Candidato, a gente tem mais um minuto que eu queria que o senhor fizesse as suas considerações finais para o nosso telespectador do programa Trabalhador em Foco. Eu quero dizer para você que eu quero fazer um embarque profissional. Eu quero falar com a pessoa que está lá hoje, na fábrica. Dizer para você que eu quero dar uma bolsa estágio para os nossos alunos, para eles poderem ter uma experiência, uma vivência também nas fábricas e sair de lá com o certificado do primeiro emprego. Isso é um compromisso que eu estou tendo contigo. E conclamar todos os empresários para abrirem suas fábricas para esses jovens. E dessa forma a gente vai qualificar e fazer realmente com que o jovem aprendiz na nossa cidade ele realmente aprenda. Queria dizer para você que o voto no 40 representa o compromisso com o crescimento
e o desenvolvimento da nossa cidade e o compromisso em defender a classe trabalhadora. Por isso eu peço para você, no próximo domingo, no dia 29, um voto no 40. Obrigado. Rubens, muitíssimo agradecida pela gentileza de conversar conosco no meio da sua agenda tão atribulada e rumo ao segundo turno. Eu espero de verdade que nós tenhamos sanado as principais dúvidas dos sindicatos que compõem o Programa Trabalhador em Foco. Foi um grande prazer para mim, como jornalista, conversar com você na manhã desse domingo, e esse programa que vai ser veiculado na TV Petrópolis. Um abraço grande. Obrigada a você, telespectador. Obrigado. E até breve. Tchau, tchau. A Comunicação Livre, empresa que responde pela produção do Programa Trabalhador em Foco, uma realização do Movimento Sindical de Petrópolis, informa aos telespectadores que, em cumprimento à Lei 9.504 de 1997, que estabelece normas para as eleições, enviou convite aos 2 candidatos ao segundo turno nas eleições de 2020 para o cargo de prefeito de Petrópolis. O convite foi enviado na terça-feira, dia 17 de novembro de 2020, às 8h51. Recebemos a negativa do convite por parte do candidato Bernardo Rossi, encaminhada por sua assessoria de imprensa na quarta-feira, dia 18 de novembro de 2020, às 10h43. E a lemos, em respeito a você, telespectador. Agradeço o convite do programa Trabalhador em Foco. Como todos sabem, estamos nos preparando para o segundo turno das eleições municipais. E devido à agenda intensa, conciliando as responsabilidades administrativas como prefeito e candidato, não conseguirei participar da gravação. No entanto, agradeço e parabenizo a iniciativa de produção do programa e do movimento sindical que abre esse espaço tão importante e democrático para ouvir as iniciativas, tirar dúvidas e pontuar as ações tão necessárias para o fortalecimento da classe trabalhadora no nosso município. Aproveito a oportunidade para destacar o quanto Petrópolis avançou economicamente nos últimos anos, mas reconheço que ainda há muito que ser feito. Foram anos difíceis, tanto para o Estado quanto para o governo federal. Em Petrópolis não foi diferente, e ainda veio uma pandemia que nos obrigou a mudar tudo. Nossa rotina pessoal, administrativa e tomar atitudes duras, porém necessárias para salvar vidas. Mesmo com a pandemia, o condomínio industrial da Posse saiu do papel, mais de 20 empresas se mostraram interessadas e outras 3 assinaram protocolo de intenção para instalação. Isso significa mais empregos para a nossa cidade. Além disso, empresas do ramo de mercados ampliaram suas participações na cidade. Só nesses locais são mais de 600 empregos diretos novos em Petrópolis. Importante salientar também que as ações que garantirão o fortalecimento da economia e a abertura de mais postos de trabalho foi destacada com a implantação do sistema de análise de obras com o objetivo de destravar investimentos que podem ultrapassar 1,5 bilhão e, consequentemente, gerar pelo menos 15 mil empregos. Para os trabalhadores, vamos desonerar as passagens dos coletivos, aumentar ainda mais o número de vagas em centros de educação infantil, para permitir que as mães possam trabalhar, estudar, se dedicar a outras ações, com certeza de que os filhos estão bem tratados em um ambiente seguro, confortável e com alimentação adequada. Da mesma forma, vamos ampliar ainda mais o número de escolas em tempo integral. Ao trabalhador petropolitano, só tenho a agradecer pela compreensão, força e relevância da nossa comunidade. São vocês que fazem com que a nossa cidade seja referência em mão de obra especializada e bom atendimento. Tenho certeza que teremos um futuro muito mais promissor. Conto com vocês.